Aula 13. Bom, quando o juiz, reclamação trabalhista foi ajuizada. Quem tiver aí ao vivo tem um pouquinho de paciência. Reclamação trabalhista foi ajuizada. Contestação apresentada. Processo instruído. O juiz vai proferir uma decisão chamada sentença. Tudo tranquilo, Paulinho? Sentença. Essa sentença pode resolver o mérito. Aí ela vai ser chamada de sentença definitiva ou decisão definitiva, proferida por um juiz do trabalho de primeiro grau. O artigo 485 do Código de Processo Civil. Quando o juiz julga procedente ou improcedente um pedido, ele julga o mérito. A decisão é definitiva. Quando o juiz aplica prescrição ou decadência, mérito, decisão definitiva. Quando o juiz concilia o processo, ele vai estar julgando meritoriamente a causa. Decisão definitiva. Qual é o artigo? 487. 487. Se eu falei errado no início, pode retificar. 487 do Código de Processo Civil. Não precisa nem ir lá. Confie em mim. Agora, quando o juiz arquivar uma reclamação, qual o motivo, professor? Sei lá, inépcia, incompetência absoluta, não comparecimento do reclamante à audiência, litispendência, coisa julgada. Eu sei que ele arquivou a reclamação. E todo aluno de Gustavo Cisneros sabe que arquivamento de reclamação é extinção do processo sem resolução do mérito. Aí é o artigo 485 do Código de Processo Civil, com aquelas preliminares que nós estudamos. E ainda vamos estudar. O que eu quero que vocês saibam agora é que essa sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ela é chamada de sentença terminativa. Terminativa. Ela não é uma decisão definitiva, é uma decisão terminativa. E aí, pessoal, acompanha comigo. Todo mundo concentrado, todo mundo concentrado. Vamos lá. A reclamação foi ajuizada. A contestação foi apresentada. A instrução ocorreu. O juiz proferiu uma sentença. Definitiva, professor? Não sei. Terminativa, professor? Não sei. Eu só sei de uma coisa. Contra essa sentença, definitiva ou terminativa, cabe recurso ordinário para o TRT, Tribunal Regional do Trabalho. E aí eu queria que vocês fossem ao artigo 895 da CLT.
895 da CLT. Quem já encontrou? Encontrei, professor. Pronto. Retroage. Vai para o 893. Qual é o título? Qual é o capítulo que dá início ao 893? Dos recursos. Pronto. Marca texto. Descobrir onde estão os recursos trabalhistas na CLT. A partir do artigo 893. Certo, professor? Professor, qual é o recurso do 893? Nenhum. Ele apenas serve como introdução. Em breve, nós vamos comentá-lo. E 894, professor. Olha a boa notícia. Não está no edital de vocês. Vou repetir. Os dois recursos previstos no artigo 894 da CLT, esses dois recursos não constam do edital de vocês. São recursos de competência interna do Tribunal Superior do Trabalho. Ok? E aí, o que é que eu faço com o artigo 894? Nada. Deixa o bichinho aí. Né? A gente só não vai estudar. R$ 895 da CLT. Agora sim. Chegou o principal recurso em exame de ordem. Recurso ordinário. Irani está acompanhando? Ô, professor, estou sim. Oi, Irani, Quer que leia? o artigo 895, Irani, possui dois incisos. Sim. Pronto. Vocês vão marcar apenas o primeiro. Por que eu vou marcar apenas o primeiro, se existem dois? Porque em toda a história do exame de ordem, o único RO exigido pela OAB, pela VUNESP, pelo SESP, pela FGV, foi o recurso ordinário do primeiro inciso do artigo 895 da CLT. Só por isso. O RO do primeiro inciso é diferente do RO do segundo inciso. Então, você não tem nada que está com curiosidade mórbida lendo o segundo inciso. Você tem que se concentrar no primeiro inciso, objeto da aula de hoje.
Pronto, Irani. Agora você vai ler o caput e o primeiro inciso. Pode começar. Cabe recurso ordinário para as instâncias superior. Primeiro inciso. Das decisões definitivas ou terminativas das varas e juízos no prazo de 8 dias. Pronto. Pronto, simples. E você vai marcar. E o que você vai marcar é que o recurso ordinário ele vai ser julgado pelo tribunal que estiver em nível superior àquele juízo que proferiu a decisão e vai marcar que cabe RO da decisão proferida pelo juízo do trabalho, primeira instância, seja a decisão definitiva, seja terminativa. Uma questão que caiu 2 vezes em 2 provas da primeira fase da FGV. Questão repetida, então. Vocês sabem o que é uma ação de homologação de acordo extrajudicial? Não sabem? Hein? Sim, professor. Não houve ajuizamento de reclamação, ia ter, mas os advogados e as partes conversaram e chegaram a um acordo. Mas querem, por segurança, que aquele acordo seja homologado pela Justiça do Trabalho. Aí eu até apontei os artigos para vocês, a partir do artigo 855B, B de bola, da CLT. Essa ação de homologação para o que está fazendo e presta atenção. Para. Não é a caneta que vai lhe fazer passar. É a sua mente. É o seu conhecimento. As remissões ajudam, a organização do material ajuda, a marcação ajuda, mas nada substitui o estudo, o conhecimento. Aí, a partir do artigo 855B, né, para raciocinar comigo, nós estudamos que a ação de homologação de acordo extrajudicial ela vai ser ajuizada em petição conjunta. E que cada parte tem que ter o seu advogado. Pois o juiz recebeu essa petição conjunta e disse que, pelo prejuízo que vislumbrava ao trabalhador, não iria homologar o acordo, como dispõe a súmula 418 do TST, que estava em um dos simulados,
numa pergunta, o juiz é obrigado a homologar um acordo? Não. Então, ele não homologou, fundamentou e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Ele proferiu alguma decisão? Boa noite, Rai. Boa noite, Mary. Boa noite, professor. Tudo bem. Em Érica, ele, ao extinguir aquele processo de ação de homologação de acordo extrajudicial, ele proferiu alguma decisão? Acho que sim, professor. Sim. Definitiva ou terminativa? Ele apreciou o mérito, ele julgou, ele homologou, ou ele simplesmente extinguiu o processo sem resolver o mérito? Decisão terminativa. Terminativa. Adivinha qual era a pergunta da FGV nas duas questões das provas objetivas? Qual o remédio processual cabível? Letra A, mandado de segurança. Letra B, agravo de instrumento. Letra C, impugnação. Letra D, recurso ordinário. Qual a letra correta? D. D. Porque o juiz simplesmente arquivou a ação de homologação de acordo extrajudicial. Aí era para você responder: o remédio processual cabível é o recurso ordinário nos termos, se você colocasse 895 da CLT, sem citar o inciso primeiro, você perdia 20% da pontuação. Porque não adianta citar o 895, porque ele tem dois recursos ordinários diferentes. E esse recurso ordinário vai servir para atacar uma decisão do juiz do trabalho, aquele que atua na vara do trabalho. Então, esse RO é o do primeiro inciso do artigo 895 da CLT. Duas vezes. Então, não é difícil. Érica está me ouvindo? Oscar, Diogo, Jean Nicolas? Estou sim, professor. Estou sim, professor. Estou. Ouvindo, professor. Não é difícil detectar que a peça é um recurso ordinário. Porque o enunciado vai dizer que fulano ajuizou reclamação trabalhista. Em algum momento ele vai dizer. Em outro momento, ele vai dizer que a empresa apresentou contestação. Ou pelo menos vai deixar entender.
E chega um momento em que a FGV diz: diante de tudo, o juiz proferiu decisão ou sentença. Aí, muito parecido com contestação, você vai ter os julgamentos do juiz. E muito parecido com contestação, você vai saber que é um RO, porque o juiz proferiu sentença, decisão. Aí você vai escrever no rascunho RO. E vai usar as letrinhas verticalmente, resumindo cada decisão que o juiz tomou. Digamos que o juiz tenha tomado 8 decisões. 8. Horas extras, adicional noturno, adicional de insalubridade, desvio de função, o que for. 8. Você resume. De quais decisões você vai recorrer? Todas. É isso. Errado. De quais decisões você vai recorrer? Acho que eu perdi. Acho que Aquela que foi perdemos. procedente, né? De quais decisões você vai recorrer? Definitivas ou terminativas. Aquelas que prejudicaram o seu cliente. Por isso que depende. Daquelas que prejudicaram o seu cliente. Se tiver uma decisão favorável ao seu cliente, o que é que você faz? Nada. Porque TGP, Teoria Geral do Processo, de onde vem o interesse recursal? Da sucumbência, da lapada no quente, da chicotada, da porrada que o seu cliente levou do juiz. Professor, eu estou advogando para o reclamante. Então, vai recorrer de todos os pedidos que foram julgados improcedentes. Professor, eu estou advogando para a empresa, para o reclamado. Vai recorrer de todos os pedidos que foram julgados procedentes. Dúvidas? Professor, e as questões preliminares? Sim. Elas foram arguídas por quem? Pelo reclamante ou pelo reclamado? Pelo reclamado, né, professor? Na contestação.
Se você estiver advogando para o reclamante, se uma preliminar for acolhida, você vai recorrer. Se for rejeitada, você não tem por que recorrer. E se você estiver advogando para o reclamado, se uma preliminar foi acolhida, legal, você não vai recorrer. Mas se ela foi rejeitada, você vai recolher. Desculpa, recorrer. E prescrição? É matéria de defesa, professor. Pronto. Se o juiz rejeitar a prescrição, o reclamante está feliz. Se o juiz acolher, ele está triste. Já tem interesse recursal. Se o juiz aplicar a prescrição, o reclamado está feliz. Mas se ele rejeitar a prescrição, o reclamado pode recorrer. Falem, desabafem. Façam a limpeza espiritual. Sai de mim, faculdade, sai de mim. Professor Gustavo Cisneros está me ensinando a lógica do direito. A lógica do direito. Por último, antes de nós irmos ao laboratório, todas as reclamações trabalhistas que caíram até agora em exame de ordem, você estava advogando para o trabalhador. E se o trabalhador tiver morrido, espólio, seguido do nome do trabalhador. Todas as contestações que caíram até hoje em exame de ordem, você estava advogando para o empregador, para a empresa. E quando o empregado, no final do enunciado, deu algum chilique, jogando uma pedra na vidraça, quebrando um espelho, essa contestação, no final, tem uma reconvenção. Paulinho agora vai puxar o espelho, o material. E eu vou mandar pelo grupo. O aluno de 7 meses vai correr para ler a proposta de solução. Se fizer isso, a praga está lançada. Vai ficar com 5,95. Mandei para o grupo.